Olá, seja muito bem-vinda à aula de hoje sobre fases do sono e bruxismo. Essa aula é para você que é dentista, para você que quer entender mais sobre como o bruxismo acontece e qual é o impacto disso na sua vida clínica. Para você que não me conhece, meu nome é Andréa Mello, eu sou dentista, formada pela UERJ, sou mestre em Ciência dos Materiais pelo IME, doutora em Dentística pela UERJ, sou protesista, fiz pério, atuo no mocho e dando aulas. E eu quero aqui te ensinar, dentista, a como você pode ser um dentista referência na sua região, aumentando o seu faturamento com muita integridade, mesmo que hoje você não cobre consulta ou atenda plano de saúde, através do diagnóstico diferencial, tratamento e controle do bruxismo. O bruxismo que não vai parar de crescer. Eu atuo em diferentes áreas, em diferentes regiões, sou palestrante nacional e internacional. Hoje a mídia me procura, como você está vendo aí, a mídia me procura para falar de técnica de tratamento de bruxismo. E para você que gosta de pesquisar o currículo Lattes, os artigos científicos, está aí todo o meu Lattes, os meus artigos científicos. E para você que gostou do tema dessa aula, fases do sono e bruxismo, curte e compartilhe com mais dentistas para que juntos nós possamos fazer um movimento do dentista que vai muito além dos dentes. E essa aula é para você que é clínico, é para você que atende, é para você que tem paciente de qualquer especialidade, do clínico ao especialista. Eu comecei a estudar o sono há muitos anos atrás. Esse é um artigo científico meu da revista Clínica, que eu publiquei em 2020, em janeiro de 2020, submeti em 2019. E já nessa época, muito antes até disso, já nessa época eu escrevendo sobre sono, porque eu entendi que fraturas de dente, eu entendi que o meu trabalho só ia ter longevidade se o meu paciente parasse de bruxar. É isso mesmo. Se o paciente foi capaz de destruir o dente, por que ele não vai destruir a sua restauração? E talvez você esteja se perguntando: nossa, eu já não tenho mais idade para isso. Já não tenho mais idade para entrar numa área nova na minha carreira. E é o contrário. Para você que quer se aposentar, para você que já está com 40, 50, 60, às vezes 40 anos de mocho, não só a idade, mas 40 anos de mocho, você tem uma excelente oportunidade nesse momento de aumentar o seu ticket médio, de aumentar o seu faturamento com integridade, sem sobretratamentos e com menos tempo de mocho, com menos tempo de procedimentos cansativos para a nossa coluna. Por quê? Porque o bruxismo te propicia isso. E você sabe aí no seu consultório que os pacientes às vezes chegam falando já que apertam os dentes. A procura no Google está gigantesca por bruxismo. E você precisa ser uma referência nesse assunto. É uma excelente oportunidade de você se colocar nessa posição de referência. Então, quero falar com vocês sobre o que? Cada ciclo do sono. André, eu nunca ouvi falar nisso. Neurociência do sono, que maluquice é essa? Eu sou dentista. Se você acha que isso não é para você, eu vou te mostrar ao longo dessa aula de hoje, que é muito mais simples do que você imagina. Nós, como dentistas, entramos na universidade, aprendemos coisas dificílimas, cirúrgicas, invasivas, já no terceiro, quarto período, às vezes de uma faculdade de graduação. E o que eu estou querendo te mostrar aqui é que o bruxismo só acontece na fase do sono leve. E isso aí está escrito nesse meu artigo, mostrando que existe uma relação entre bruxismo e apneia e hipopneia. Vou te explicar o que é isso. E existe uma relação de rotina de sono e é muito importante nós falarmos isso para o nosso paciente. Como assim, André? O que isso tem a ver com dente? Eu vou te explicar. Quando o nosso paciente não dorme bem, ou talvez você, dentista, seja um dentista bruxista. Talvez você, dentista, faça bruxismo, acorde cansado e durma com placa. Quantos são dentistas aqui e dormem com placa? Gostaria que você escrevesse aqui embaixo: eu durmo com placa.
Eu quero saber se você dorme com placa ou se você não consegue dormir com placa, se você tem dificuldade no uso da placa oclusal. Então, primeiro de tudo, a cronobiologia. O que é a cronobiologia? Anota aí, é a capacidade de você sincronizar as vias metabólicas, o seu metabolismo aos estímulos ambientais, ou seja, sol e lua. Tempo claro, tempo escuro. Isso traz uma homeostase para a gente, nós entendemos o que é dia e o que é noite. E existem diferentes tipos de pessoas. Existem os matutinos, os intermediários e os vespertinos. Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, relógio circadiano. Caramba, André, isso é legal pra caramba, mas como é que isso se aplica na minha cadeira odontológica, que eu tenho 1 milhão de boletos para pagar, um monte de paciente para atender e 30 minutos de consulta? Se você está pensando isso agora, eu quero te dizer a seguinte frase: para você ser um dentista referência, você precisa ser diferente. Para você começar a aumentar o ticket da sua consulta, você precisa entregar mais do que você entrega hoje de valor. E valor não é tempo de procedimento. Sabe por quê? O nosso paciente quer 2 coisas. Ele quer que dure, que tenha longevidade o que você faz. Ele quer que seja rápido e que não tenha dor. Então, não quer sentir dor, quer que seja rápido e que dure. Não é só dente. Se você não entender como esse paciente se comporta, você vai olhar só para o dente. Se você olhar só para o dente, você vai falhar. E toda vez que a gente falha, o nosso paciente se desconecta com a gente. Então, processos restauradores não dentários, eu coloquei em cima dessa frase porque nós temos um metabolismo, cicatrização, processos anti-inflamatórios nossos. Você já reparou? Tem paciente que fica doente sempre, tem paciente que tem imunidade ótima, tem paciente que vive gripado. Por quê? Um tem uma imunidade melhor do que a outra. Mas o que faz essa imunidade ser melhor? É só genética? Não. Se você for para um bom especialista em imuno, ele vai dar uma rotina inteira de vida para o paciente aumentar a imunidade. E vitaminas e suplementos. E eu quero te dizer, dentista, chegou a nossa hora de ser esse profissional. Como assim, André? Chegou a sua hora de entender o porquê o dente fratura. Chegou a sua hora de se posicionar diante do paciente e dar uma prescrição do que ele precisa mudar para parar de bruxar, do que ele precisa tomar para suplementar o sono, do que ele precisa para o seu tratamento durar, o seu tratamento restaurador. E sim, se você não mudar, o dente vai continuar fraturando. Então, não é mais só dente. Os nossos processamentos bioquímicos, moleculares, bioquímicos, moleculares e metabólicos são realizados especialmente durante o sono. O que isso significa, Andréia? Quem não dorme não cicatriza bem. Então, não é, você tem bruxismo, placa e tchau, placa e botox. É a dupla, placa e botox. Não, a dupla placa e botox é dar uma muleta para o paciente. Não existe nenhuma função corporal, nenhuma atividade cerebral que não esteja processada durante o sono. Isso significa que o sono tem um valor muito grande e nós estamos olhando para ele agora. Por quê? Porque as pessoas estão quebrando o dente. A realidade é que se o seu paciente ainda não quebrou o dente, ele vai quebrar. Se o seu paciente ainda não quebrar a restauração, ele vai quebrar. E o paciente que quebra a restauração em pouco tempo, você perde credibilidade, você perde a conexão desse paciente com você. Você vai fazer com que esse paciente tenha uma relação paga ou não paga, repete o procedimento, pagando ou não pagando. Isso é horrível. A secretária fica numa situação péssima, você fica numa situação péssima, o paciente fica sem perda de credibilidade. Agora, se você sabe atuar no sono desse paciente, se você sabe atuar na interrupção desse bruxismo, se você sabe diagnóstico diferencial, que eu vou te explicar aqui nessa aula de hoje, você se torna diferente. E a partir do momento que você se torna diferente para esse paciente, você se torna referência. O paciente mudou. A concorrência odontológica cada vez maior, cada vez mais pessoas. Agora,
Aumentou muito o estresse pós-pandemia, aumentou muito o número de tela, aumentou muito o videochamada, incidência de luz de tela cada vez até mais tarde, e isso faz com que o nosso paciente frature dente, frature restauração. E sabe que horas ele fratura essa restauração? Já tô te ensinando, hein? No estágio não REM 1 e 2, principalmente o 2, que é o sono superficial. Nós temos 4 etapas do sono. Anota aí, você já vai se destacar falando isso para o seu paciente e você vai lembrar de mim. Porque quando um dente desse quebrar, você não pode simplesmente perceber, o dente quebrou, tchau. Não. Estágio 1, transição da vigília e sono, dura de 5 a 10 minutos. Os batimentos cardíacos, a respiração, o movimento dos olhos vão ficando lento e os músculos começam a relaxar. O sono 2, o estágio 2, é um estágio ainda superficial, mas intermediário antes do sono profundo, que é o sono mais importante. No sono profundo não tem bruxismo. Então, o paciente ele precisa de 10 a 60 minutos de estágio não REM 2, o sono superficial ainda. O batimento cardíaco e a respiração diminui, os músculos relaxam ainda mais, a temperatura do corpo cai e o movimento dos olhos, então, eles também não acontecem no estágio não REM 2. Aonde acontece, então, o estágio do movimento dos olhos? É o estágio REM. REM, em inglês, significa movimento dos olhos. E o estágio não REM 3 é o sono profundo. É o sono onde nós temos o ciclo restaurador. O sono não REM 3 e o sono REM são os sonos mais importantes, onde não acontece bruxismo, onde você não precisa usar placa para proteger dente. Mas sabe o que acontece? Muitos dos nossos pacientes não entram nesse estágio. E sabe o que esse paciente mostra na clínica? Exostose, linha alba, língua dentada, fratura dentária longitudinal e perda de massa oclusal. E sabe o que acontece também? Hipertrofia de masseter, dor muscular. Nós estamos com vários sinais. Eu acho que o dentista é o que tem mais sinais clínicos de que o paciente está fazendo bruxismo. Interessante, né? Que tem mais sinais clínicos de que o paciente não está entrando no sono profundo. O ortopedista não consegue enxergar nada relacionado ao sono, menos uma queixa do paciente. Nós conseguimos ver vários detalhes do paciente. É nesse momento, dentista, que você se torna referência. Explique para o seu paciente que cada ciclo dura em média 1h50, 2 horas. Considerando uma média de 8 horas de sono, fazemos 4 ciclos por noite. E aí tem todo o detalhe de cada um dos ciclos, mas lembrando que o sono profundo é um sono onde as ondas cerebrais ficam mais lentas. Nós temos uma média de 20 a 40 minutos desse sono que é tão importante para a nossa saúde e imunidade, e é onde não fazemos bruxismo. E com o sono REM, nós temos também de 10 a 40 minutos e temos os movimentos dos olhos. Olha, presta atenção, é muito importante você saber essas 4 etapas do sono para conseguir conversar com o seu paciente. E se você antes pensava, André, é muito difícil, agora, ó, salva essa tabela e você vai entender 4 fases de sono. As mais importantes são não REM 3 e 3, e é onde o nosso paciente não faz bruxismo. Se o meu paciente faz bruxismo, acorda com dor de cabeça, está fraturando o dente, e você não tem resposta para ele, ele vai procurar alguém que tenha resposta. Então, entenda, as crianças também têm feito muito bruxismo. As crianças têm feito movimentos durante o sono, movimentos mandibulares, fratura de dente. Eu escuto mães, às vezes, falando que o filho está rangendo, dorme pouco, quantidade de horas de sono que a criança precisa é muito maior do que o adulto. E isso é um assunto super interessante. Odontopediatria, você está com um problema sério nos próximos anos, porque cada vez as crianças são hiperestimuladas, dormem menos, fazem bruxismo e você vai ter perda, desgaste dentário, não vai saber atuar nesse paciente se você não entender as fases do sono e como um dentista precisa intervir na criança que faz bruxismo.
não é só uso de placa. Então, talvez você esteja se perguntando, eu não tenho tempo para isso agora. Se você não parar para ter tempo para isso agora, a carruagem vai passar. O momento da oportunidade é agora. Se você acha que já passou da idade para aprender algo novo, quero te dizer que é exatamente o contrário. O bruxismo te destaca, o bruxismo te tira da cadeira, o bruxismo aumenta o seu faturamento com integridade, sem fazer sobretratamento, resina onde não precisa, faceta onde não precisa. Eu sou protesista, eu faço faceta, coroa pra caramba, mas nunca sobretratamento. Nunca. Muitos, a maioria, 100% dos meus pacientes passam pelo diagnóstico que eu vou te ensinar agora. 100%. E se eu faço uma faceta no paciente, se eu coloco uma restauração, coloco ponta de canino nesse paciente, você pode ter certeza absoluta que eu garanto a longevidade. Você dá garantia dos seus tratamentos para o seu paciente? Você já imaginou que o seu paciente investiu tempo, dinheiro e confiança em você, que uma fratura de dente ou de restauração quebra essa confiança e dificilmente você vai conseguir resgatá-la? Talvez você esteja pensando, eu não tenho tempo nem idade mais para estudar esse assunto, mas a realidade é que isso não vai parar de crescer. E se você não observar como o bruxismo está crescendo tanto nos adultos quanto nas crianças, você vai ficar para trás. Olha só, olha uma criança sofrendo com distúrbio do sono, que eu acabei de te explicar. Essa criança está comprometida no crescimento dela. Pode ser um filho de um paciente seu, que está na recepção do seu consultório e você não está vendo. E é sobre essa integridade que eu quero te mostrar. Como é que você vai conseguir? Olha, o menino não consegue respirar durante o sono, oxigenação baixando, coração batendo forte. Olha, isso pode estar acontecendo debaixo do seu nariz. E eu vou te ensinar uma metodologia desenvolvida debaixo de muita ciência e aplicação clínica e reprodutibilidade. Eu vou te mostrar que não funciona só na minha mão, funciona na mão de centenas de dentistas de diferentes regiões e 7 países. Como, Andréia? Como, Andréia? Como é isso? Diagnóstico diferencial, 4 etapas. Eu chamo de DTC, diagnóstico diferencial, tratamento e controle. Diagnóstico diferencial, formulários específicos, questionários específicos para tirar as dúvidas específicas sobre a rotina desse paciente, a alimentação desse paciente, respiração desse paciente. Palpação de cabeça e pescoço, na primeira consulta você já se destaca, porque ninguém faz isso. Então você já começa a nadar de braçada. Palpa masseter, palpa temporal, palpa masseter, palpa pterigoideu, interno da boca, palpa externo. Veja se o seu paciente tem dor muscular. Geralmente a dor muscular é de quem apertou os dentes a noite inteira. E placa diagnóstica, eu vou te mostrar que é um exame que eu desenvolvi, publiquei em 2019, para que você aumente o faturamento com integridade no exame que o seu paciente precisa para você saber o tipo de bruxismo que ele tem, a intensidade desse bruxismo e se é cêntrico de apertar ou excêntrico. E uma polissonografia que pode ser feita no seu consultório também ou num centro de polissono, onde você vai entender se esse paciente tem apneia ou não. No caso, esse menininho aqui que eu mostrei para você, ele tem já uma apneia infantil, obstrução de respiração. E depois do evento apneico, acontece o ranger dos dentes. E detalhe, você que é especialista em DTM, talvez você esteja pensando assim, eu coloco uma placa e resolve tudo. Existem comprovações científicas, claras e objetivas e clínicas de que a placa lisa de Michigan mio-relaxante, ela retrui a mandíbula e isso pode causar um aumento do potencial de apneia nos pacientes apneicos. Então, cuidado com o tipo de placa que você está dando para o seu paciente. Agora, eu trouxe o caso de uma aluna minha. Eu tenho aluna em 7 países e no Brasil, e todas elas aplicando o DTC, Diagnóstico Diferencial, Tratamento e Controle. Como é que chegou essa paciente? No dia 30, acordou com tonteira e zumbido no ouvido. Opa, e relatou que tem bruxismo. A paciente já está começando a relatar. E diurno, ela percebeu que acorda, que durante o dia ela aperta. E se você não tem uma metodologia de diagnóstico da noite, como é que você vai saber que ela aperta ou não aperta de noite?
se ela não se vê dormindo. Então, presta atenção. Você não pode conjecturar que ela tem bruxismo só diurno só porque ela falou. Você precisa fazer um diagnóstico diferencial. E ela aceitou fazer a placa diagnóstica. Minha aluna cobrou em 2023 R$ 450. E há um ano atrás, há exatos mais tempo, hoje ela está cobrando mais, há um ano atrás cobrou isso, e o resultado, bruxismo avançado, polissono normal. Nós vamos, então, entender paciente de BH, Luciana Porto Guimarães, paciente de BH, tá aí, ó, perda de ponta de canino. Nós temos, então, os formulários que a paciente trouxe preenchidos, que a Luciana entregou, que faz parte da metodologia. Dentro desses formulários, nós percebemos, então, que ela tem uma dor contínua, que não tinha sido relatada antes. Existe dor de cabeça, dor na face, e isso é um exame da placa diagnóstica a seguir as informações que nós precisamos. Tá aí, ó, exame da placa diagnóstica, onde o paciente faz, essa tinta tá toda vermelha no primeiro dia, no dia 0, e aí ela vai movimentando durante o sono. O que a gente percebe no dia 6? Que ela tem um bruxismo cêntrico. Como é que eu sei disso? Eu vejo bolas nas oclusais e não vejo trilhas. Isso significa que ela fez um bruxismo cêntrico e não excêntrico. Entenderam? Muito bem. E agora, e o IDO dela, que é o estudo se faz ou se não faz a apneia? Não tem apneia. São 2 exames que a minha aluna ofereceu, já aumentando o ticket médio da consulta. Veja, isso não é sobretratamento, isso não é falta de integridade, isso é o que o paciente precisa. E agora vem o tratamento de bruxismo. Andréia, não é só placa? Não é só um botox? Não. Está em 4 etapas também o tratamento de bruxismo. E eu trouxe para você uma discussão na literatura e uma conclusão de uma revisão sistemática importante, mostrando que está escrito aí, ó, que não tem informação na literatura suficiente para dizer que os splints oclusais são os melhores do tratamento de bruxismo quando comparados a outras opções, como TENT, como toxina, muitas vezes, associada a uma farmacologia. Agora, o que nós sabemos da toxina, por exemplo? Sabemos que não pode ser aplicada sempre, que você tem uma compensação pelos outros músculos. Então, vamos ao tratamento real do bruxismo. Que tratamento é esse? São 4 etapas. Hábitos e higiene do sono. Mudar aquilo que os formulários mostraram que estava errado. Os formulários ideais para esse tipo de tratamento. Placas personalizadas, porque eu te falei, se tiver apneia, é outro tipo de placa. Suplementação, estão faltando suplementos na vida desse paciente que nós podemos dar como dentistas, sim. E o que fazem esses suplementos? Não são medicações tarjadas, não. Ajudam a cada uma dessas fases do sono acontecer de forma ideal. Te expliquei 4 fases e mostrei a duração delas e te falei que o principal problema é que os nossos pacientes de bruxismo não têm fase não REM 3 e REM suficiente. Entendeu a simplicidade? Simples assim. 1 mais 1 igual a 2. Você vai explicar para o paciente, eu preciso te ajudar a aprofundar o seu sono. Vamos comigo nesse tratamento. Dentista, isso é uma metodologia com evidência científica, com passo a passo. E o ajuste oclusal, Andréia, na história? O ajuste oclusal é a 4ª etapa. Funciona para quê? Para evitar danos dentários, como, por exemplo, abfração, recessão gengival, fraturas. Evita problemas dentários quando nós temos uma mandíbula estável. E essa mandíbula estável depende dessa oclusão estável. E aí, sim, você passa o paciente para o controle. Só depois das 4 etapas realizadas, você passa o paciente controle, ele não fica perdido e você mantém o que no seu consultório? Um faturamento recorrente. Ele já sai com 3, 4 consultas por ano marcadas. E nós, para levarmos o paciente para o controle, nós fazemos novamente aqueles formulários, comparamos as pontuações e provamos para o paciente que ele melhorou. Tratamento bem sucedido. E aí, sabe o que acontece com a sua integridade, com a sua popularidade e com as indicações? Vão lá para cima. Você vai ser um dentista referenciado. Sim, mesmo que você já tenha 30, 40 anos de moço, esse é o momento de você
ser esse dentista referenciado. E eu te falei que a mídia me procura. Não importa hoje a sua especialidade, os pacientes estão demandando isso. A apneia do sono e o bruxismo têm uma relação complexa. Qual é a relação? Muitas vezes existe um bruxismo secundário a essa apneia do sono, que é o que eu te expliquei. Abaixa a oxigenação, coração bombeia forte e o paciente faz o ranger. Então, temos que entender, existe um bruxismo secundário e é por isso que o nosso diagnóstico diferencial é tão importante. E é por isso que eu estou te falando, mesmo que você já esteja quase se aposentando, é mais um motivo para você entrar no mundo do bruxismo, porque isso pode te dar longevidade no consultório, sem grandes atendimentos muito demorados. Olha o que aconteceu na vida do Sérgio, olha o que o Sérgio entendeu. Eu tenho 69 anos e já tenho mais de 40 anos de profissão. Antes de conhecer o método da Andrea, eu agia simplesmente colocando uma plaquinha, que era o que a gente tinha em mãos. Eu agora estou reconvocando muitos pacientes meus, trazendo para o consultório de novo uma proposta nova de tratamento do X. Eu estou entusiasmado com isso. A placa diagnóstica ela é uma porta aberta para fechar o tratamento. Outra coisa, o paciente, quando sabe dessa possibilidade, ele aceita, você pode apresentar a placa diagnóstica para ele paga satisfatoriamente, porque ele percebe que é alguma coisa concreta e diferente que ele está vendo. Mostrando, provando que ali tem o X. Hoje eu tenho segurança em estabelecer esse paralelo de apneia ou hipopneia, os eventos, com o bruxismo, porque a gente tem ferramentas que nos capacitam e provam, nos arma de um arsenal muito forte de argumento. Atualmente, eu me considero uma autoridade para poder solucionar esses casos de bruxismo. Sinto dentista referência em bruxismo, poder me manter ativo na profissão, administrando essa área, sem ter que operar o dia inteiro, porque eu também sou um implantologista, sem passar o dia inteiro numa cirurgia. Eu posso estar dirigindo agora a minha área de atuação para essa área de controle do bruxismo, que tem um campo vastíssimo, né, para ser explorado. 40 anos de formado que o Sérgio tem. 40 anos e ele entendeu o que o bruxismo pode fazer por ele. Então, quero te convidar, sabe para que eu quero te convidar? Para você se tornar esse dentista referência, para você colocar a mão na massa, para você saber agir com esses pacientes de bruxismo. Vai ter um curso bruxismo presencial, onde eu vou estar com você, atender pacientes, fazer todos esses formulários, todas as etapas da metodologia presencialmente dos dias 27 a 28 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, na Zio, na Barra da Tijuca. E eu não vou parar por aí, não. Vai ser um curso presencial que vai ter extensão. Como assim extensão? Eu vou te dar 1 ano de plataforma online com o curso, com toda a metodologia, para você tirar as suas dúvidas, para você continuar. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta, você também vai poder fazer dentro do grupo de 1 ano de suporte VIP. 1 ano, não importa a sua especialidade, você vai colocar a pergunta lá e nós vamos responder em relação a toda essa metodologia para você conseguir tratar os seus pacientes. E 1 ano de mentorias ao vivo, colocar os casos para nós discutirmos os casos. Nessas mentorias nós discutimos casos, nós conseguimos resolver os casos e nós conseguimos te apoiar para que você possa ser esse dentista referência. E mais uma mentoria individual online, uma mentoria individual comigo para eu resolver os seus casos clínicos, para eu resolver aqueles casos que estão empatados, para que eu resolver aqueles casos problemáticos que você não consegue. Então, eu te dei tudo para que você esteja comigo, seja esse dentista referência na sua região. Eu quero que você enxergue a odontologia muito além dos dentes e o novo caminho que essa odontologia está tomando. Te vejo lá.